interlúdio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aguardando. Oi, Pedro Seno. Estamos aguardando aquele ser iluminado que acaba de entrar, Otávio Júnior, que vai educar o nosso olhar para olhar pela janela. Enquanto vocês estão entrando, a chegada do nosso convidado me lembrou essa música. Eu toco mal e eu canto mal. Eu vou recitar a música, ok? O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Era para ser um samba de raiz. Ó a cor da sambista. Essa o criador ficou me devendo. Mas a gente faz o que pode. E de quem é este samba de raiz maravilhoso? Nelson Cavaquinho. Ele é um lindo. Essa foi para você, Otávio, os seus erês me lembrar dessa música constantemente. Então, eu tinha que fazer um samba de raiz para você, para te receber. Bem-vindos a todos que estão chegando. Cristiane, Leuzi Soares, Roie, saudades. Nanda Kiki, Pepi, Guilherme, Nicole. Ai, quanta gente, que coisa mais maravilhosa! Antes de convidar o nosso maravilhoso, que vai nos falar, que vai ensinar o nosso olhar, educar o nosso olhar, que tem que ser constantemente educado para olhar pela janela, é abrir a cortina dos olhos, mas ele não tem cortinas. E, no entanto, a gente consegue cerrá-las. Eu tenho que ler uma coisa que com certeza o Otávio gosta muito. Do Fernando em Pessoa e do seu heterônimo Alberto Caeiro, que durou 2 anos, mas disse tudo na sua poesia, que não tem rimas, uma poesia livre. Poemas em conjuntos contidos em ficções do interlúdio. Não basta abrir a janela para se ver os campos e os rios. Não é bastante não ser cego para se ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver quando a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então agora nós vamos receber este ser iluminado que eu vou convidar
e me arrepia só de estar fazendo isso, Otávio, eu vou te chamar agora. Eu vou pedir ajuda para o meu universitário. Eu clico em Panapaná, procuro o Otávio, aqui no nome dele, ou aqui? Aqui. Aqui. Inter ao vivo com Otávio Júnior. Inter ao vivo. Ai, meu Deus do céu! Eu com tecnologia sou meio fraquinha. Chegou! Coisa linda de te ver pessoalmente! Que alegria! Bom, eu quero iniciar dando bom dia, boa tarde e boa noite, né? Porque esse momento ele ficará para a posteridade. Então eu já inicio, né, a minha saudação, já dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque futuramente muitas pessoas terão acesso a esse conteúdo maravilhoso. Nossa, que recepção incrível, que música incrível, que alegria, né, iniciar o dia ouvindo uma boa canção, né? Uma canção que daqui do Rio de Janeiro, daqui do Complexo da Penha, né? Eu senti essa canção assim entoada, recitada por você, né? Eu acho que a música ela tem essa grande importância assim de adentrar na alma, adentrar no corpo, adentrar no espírito, né? Seja ela feita por grandes cantores, por grandes instrumentistas, ou somente por pessoas que têm um grande amor dentro do corpo, dentro do coração, como você. Muito incrível, né? Fui muito tocado pela sua canção. Eu me sinto super realizada pela sua leitura a respeito do meu cantar macarrônico. Mas eu acho legal o erro. Eu acho que quando a gente faz com o erro, a gente estimula as outras pessoas, porque faça errado, mas faça. Não é, Otávio? E Na nesse país que a verdade, gente eu acho que você fala. fez com amor, né? Eu acho que tudo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, eu acho que acaba tocando o outro, né? Eu acho que assim como eu, outras pessoas também foram tocadas pelo seu amor, né? Pelas suas boas energias, pelos seus bons fluidos, né? Então isso acaba tocando o outro, acaba, enfim, abrilhantando, acaba deixando uma parte do dia mais bonito, né? Eu Que percebi no amor. brilho do seu olhar a sua alegria, né? O seu encantamento. Então, isso é muito importante. Otávio, eu já falei isso para você. Você tem um acompanhamento espiritual muito forte, eu acredito muito nisso, tá? Porque no momento em que o seu material caiu na minha mão e só consegui isso na quarta-feira, aconteceu uma revolução na minha casa. Eu desci a casa abaixo. Cada hora me lembrava de alguma coisa. Não, eu preciso fazer isso. O violão foi ontem. Aí eu tinha que tirar alguma coisa. Eu queria algo que tivesse morro ou que tivesse janela. Mas eu não consegui, eu não estava familiarizada com elas. Então eu escolhi o Nelson, porque o Nelson Cavaquinho é o meu predileto. E com perdão de todos os outros, mas samba de raiz é samba de raiz, né? Meu sonho ainda é ir para o Sovaco do Cristo no pré-carnaval, tá? Aí veio a pandemia e estragou meu sonho. E o próximo sonho é conhecer o Complexo do Alemão. Bom, você E será isso, muito bem-vinda aqui, né? Será muito bem-vinda, será muito recepcionada. Eu acho que no primeiro momento você teve essa conexão, né, com o Complexo do Alemão por meio da minha obra, né, por meio da minha janela, né, o da minha janela ele traz muitas visões assim de muitas favelas, né, porém a visão ampla é a visão do Complexo do Alemão, né, na verdade também do Complexo da Penha, que no qual eu resido, né, que eu tenho a grande alegria de ter a vista ali da Igreja da Penha, né, que nos abençoa, que nos traz essa energia positiva, né, que nos traz e que nos incentiva a buscar essa espiritualidade, né, a buscar essas boas energias, né? Eu fico muito feliz assim de ter ali a Igreja da Penha, né, que fica no alto de uma pedra, para quem não conhece. A Igreja da Penha ela fica no alto de uma pedra no Rio de Janeiro, sim, essa, sim. E é um grande ícone, sim, é um grande ícone da cidade.
né? Infelizmente, por muitos anos, a Igreja da Penha ela ficou aí às margens, né, do turismo no Rio de Janeiro por conta, infelizmente, da violência, mas é um grande ícone da cidade, é uma grande obra arquitetônica, né? Então, eu convido as pessoas também a conhecerem um pouco da Igreja da Penha, né? Quem tiver a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, é muito simples de chegar, e por meio também de alguns filmes que podem ser encontrados aí nas redes sociais. Eu trago um pouco da Igreja da Penha também nas minhas obras, né? Esse aqui é o Garoto da Camisa Vermelha, que foi o meu primeiro livro, e aqui eu trago, vocês veem a Igreja da Penha como Sempre. um ícone no livro. Eu acho importante retratar essas grandes obras também na literatura, né? No Chefão lá do Morro também, que é um livro da coleção lá do Beco, eu trago o teleférico do Complexo do Alemão, que infelizmente ele está parado já há mais de 6, 7 anos, né? Por conta de questões do poder público, né? Falta de conservação, falta de manutenção, né? É uma grande perda nessa obra que era também um grande complexo arquitetônico de bondes, né? Que circulavam pela favela. Lindo, 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 lindo. Porém, nossa, vocês viram que eu tô super empolgado, né? E aqui tô falando sem parar, É isso, né? mas essa é a ideia. Eu só estou aqui para dar umas cutucadinhas. Eu pesquisei, mas é só pro caso de eu saber o que perguntar. Mas é você que tem que Então vamos falar. lá, vamos Gente, para as perguntas, né? olha, Estou muito primeiro eu empolgado, quero muito dizer uma feliz. coisa, primeiro eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. Eu vou fazer, é um desafio, hein? Ele muda tudo. Qual é o sujeito oculto? Ele quem? Pois é. Fica pensando aí, pessoal, em casa, ele quem? Quem é ele que muda tudo? O Otávio? Ah, com certeza, o Otávio muda tudo. Mas este ele é uma qualidade, né, Pedro? É uma qualidade que o Otávio personifica. Eu convido você que está aí, do outro lado, a ir agora correr na paisagem da sua janela e observar o que você vê. Nenhuma janela tem a mesma paisagem, até porque o olhar não é o mesmo. E é esse o convite que vai ser feito aqui a todos nessa live com o Otávio. Olhar para as vidas que nos cercam e que passam despercebidas, porque estamos enfurnados nos nossos próprios pensamentos, cada um de nós como uma cave. Otávio, qual é a paisagem que você vê da sua janela? Bom, historicamente, né, como eu relatei alguns minutos atrás, historicamente é a Igreja da Penha, né? Mas eu tento ampliar o meu olhar da minha janela, né? Eu faço esse exercício quase que diariamente, né? Eu, particularmente, sou um ser de muita esperança, sou muito esperançoso, né? E penso muito na transformação coletiva, né? Eu penso muito em, de certa forma, mudar, né? No primeiro momento, a zona, né, ali que me cerca, né? Na verdade, a minha área, né, que é até tema do meu próximo livro, né? Já falando em primeira mão aqui, Oba, porque no meu alerta de livro spoiler, qual é o tema? traz Porque eu estou sobre, anotando tudo aqui. traz Qual é o sobre próximo tema? a área, né? A nossa área. Qual é a nossa área, né? Que nos remete muito às questões ligadas aí à infância, à adolescência, né? De que, pelo menos aqui na minha área, né? Em alguns momentos, quando eu estou fora ali da minha zona, fora da minha rua, né? Algumas ruas fora ali da minha comunidade, as pessoas fazem uma brincadeira assim, poxa, o que você está fazendo aqui? Aqui não é só área é em outro lugar, né? Então, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, acho que em muitos lugares do Brasil também tem muito essa questão de minha área, né? Então, eu fiz uma brincadeira assim com a minha área, né? No primeiro momento, tem muitas também questões da minha janela, né? De olhar das nossas janelas, né? E também pensar na nossa área, pensar ali no nosso ambiente. Mas então, voltando à sua pergunta, né, o que eu vejo da minha janela,
eu consigo enxergar uma transformação, né? Uma transformação que eu entendo que demandará tempo, né? Porque é um tanto complicado também você mudar o status quo, né? Você mudar ali, às vezes, um pensamento coletivo, assim, que é um pensamento também muito viciado de muitos e muitos anos, né? Tem muitas pessoas que elas não querem fazer esse exercício, né? De olhar da sua janela, né? Ou de ampliar o seu olhar, né? Nossa principal janela é os nossos olhos, né? Então a gente quer embelezar também, de certa forma, a gente quer ter uma melhor visão assim do nosso ambiente, a gente quer ter uma melhor visão do nosso futuro, né? A gente quer ter uma melhor visão assim da posteridade, né? Então, da minha janela eu enxergo uma mudança, né? Eu enxergo muita esperança, né? Mudança no meu território, mudança na minha área, mudança em futuros, né? Eu gosto de colocar, de certa forma, o futuro no plural, porque não adianta eu pensar na minha transformação pessoal, na minha transformação familiar, né? E não pensar numa transformação coletiva, né? Porque, de certa forma, para eu ser feliz, eu dependo de outras pessoas, né? Eu acho que é impossível ser feliz sozinho, né? É totalmente impossível você ser feliz sozinho. Então Com você certeza. depende de outros fatores, né? De certa forma você depende de pessoas, né? Então a minha felicidade é ver outras pessoas felizes, né? Foi por isso que eu recorri à literatura, né? Por isso que eu recorri às artes, né? Porque eu entendo que as artes, eu entendo que a literatura, que o cinema, que o teatro, que as artes plásticas, né? Que a música, né? A música também, mais um spoiler, né? É um dos temas assim dos meus próximos projetos, né? Minha área, a questão da música, né? Futuramente será o tema dos meus próximos trabalhos, né? Então é importante assim pensar numa transformação, numa felicidade coletiva, né? Eu vejo a janela, né? Eu gosto de ampliar assim, o olhar da janela e pensar nessas mudanças, nessas transformações, nessa felicidade coletiva. É isso que eu vejo da Uau! minha janela. Uau! Otávio Júnior, para a gente poder, para quem está chegando e ainda não está familiarizado com o Otávio, eu gosto de perguntar que as pessoas se definam, mas vamos lá. O Otávio, gente, ele é nascido e criado no Complexo do Alemão. Ele nasceu em 1983, 39 anos esse ano, né? 38. 38. Vai fazer 39? Ano que Quando? vem. Gente, qual que é qual é o seu mês de nascimento? Júlio. Julho, tá. Julho. Canceriano, é? Ou leonino? Leonino. Tinha que ser. Escritor, ator, contador de histórias, produtor teatral brasileiro, que ficou conhecido por abrir a primeira biblioteca nas favelas do Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, no estado do Rio de Janeiro. E fez muitos projetos com leitura onde mora. Tornou-se conhecido como o livreiro do Alemão. Agora, para a gente poder entender tudo o que está contido, o livreiro do Alemão, inclusive, tem um livro. Eu vou adquirir todos, tá? É tudo meu. Tem que ir atrás de tudo seu agora. Para a gente poder entender o que está contido dentro desse título, o livreiro do Alemão, a gente tem que entender primeiro o que é um livreiro e, em sequência, o que é o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, me corrija se eu estiver errado, é o segundo maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, com 13 comunidades pontilhadas de mazelas. E no último censo, que foi feito em 2018, vocês já repararam que não existe mais censo, né? Isso é mais um dos retrocessos. Eu não ouço mais falar na palavra censo, está fora de moda. É para não contar mesmo. Do último censo, em 2018, consta que eram 80 mil pessoas nessas 13 comunidades. E, então, agora eu quero a correção do Otávio. E agora, só um instante, imagina o que é ser um livreiro. Um livreiro é um cara que entende de livros, é um cara que trabalha com livros, manja dos títulos. E agora imagina, um livreiro nesta situação. Eu quero que você me fale um pouco sobre isso, por favor. Ah, que alegria falar sobre o Livreiro do Alemão. Que alegria falar sobre o Ler é 10, Ler a Favela, que foi um projeto que eu desenvolvi há mais ou menos
14, 15 anos atrás, justamente para compartilhar a literatura com as pessoas de uma forma gratuita, né? De uma forma que no qual as pessoas elas não tenham custos em ter o contato com a literatura, né? Porque muitas das vezes eu percebi, né, quando eu criei o projeto, alguns anos atrás, eu percebia que a biblioteca da comunidade ficava um tanto quanto distante, né? E as livrarias também ficavam também distantes ali dos complexos da Penha e complexo do Alemão, e muitas pessoas não tinham condições financeiras de comprar um livro, né, de comprar livros, né, por conta de ter um orçamento familiar infelizmente reduzido, né, e o valor do livro em nosso país ainda é caro, né, tem um custo assim alto, né, e foi um momento, isso 2006, 2006, quando eu criei o projeto, né, eu já atuava com projetos culturais já há algum tempo, né? Eu já tinha um grande contato assim com a literatura, porque eu era muito inquieto, né? Eu percorria as bibliotecas da minha cidade, né, da cidade do Rio de Janeiro, eu percorria as livrarias, os centros culturais, né? E estava totalmente encantado com o universo literário, com o universo da literatura. Eu percebi que, infelizmente, as pessoas elas não tinham esse mesmo apreço pela literatura do qual eu tinha, né? E eu pensava muito nessa questão do acesso, né? E em um primeiro momento eu desenvolvi atividade para as crianças, né? Eu lembro como se fosse hoje. A primeira atividade que eu fiz, eu peguei o tapete da sala da minha mãe, eu estendi no quintal de casa e já possuía alguns livros infantis e selecionei alguns títulos e convidei as crianças, os vizinhos, para uma roda de leitura. E o brilho no olhar daquelas crianças me encantou de uma forma que naquele momento eu fiz uma promessa de trabalhar com literatura a vida inteira, né? Que eu queria proporcionar aquele brilho no olhar, né? Que no qual eu tinha presenciado naquela roda, naquele primeiro momento, né? Eu fiz uma promessa, assim, fiz uma promessa. Eu quero, de certa forma, proporcionar esse brilho especial no olhar das pessoas, né? Eu percebi que a literatura ela pode proporcionar isso, né? Eu falei, é isso que eu quero, assim, eu quero proporcionar esse brilho no olhar, né? Eu quero ser embelezador de olhares, né? E o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo novas atividades, né? Fui buscando referências na literatura infantil e juvenil. Naquela época eu já era aspirante a escritor, né? E eu falei, poxa, por que não usar essa criatividade da literatura, né, essa criatividade de escritor, para pensar em projetos, para pensar em fomentar projetos e atrair as pessoas para o universo do livro, né, para o universo da literatura, né? Porque eu percebi que as pessoas elas gostavam muito de ler, né? Gostavam muito de ter esse contato, porém não tinham condições, né? Então eu selecionava títulos, né? Eu desenvolvia muitas atividades lúdicas. Eu desenvolvia projetos no qual as pessoas elas pudessem recorrer ao vizinho, né? Buscar livro na casa dos vizinhos. Eu deixava caixas assim com títulos espalhadas por vários lugares, né? E aquela pessoa que o morador do local, ela ficava responsável pela caixa, né? Ela cuidava do acervo de 20, 30 exemplares e os vizinhos ali do entorno, eles recorriam à pessoa e pediam o livro emprestado, as pessoas anotavam, né? E ficava muito feliz, assim, de circular pelas comunidades, pelas ruas, né? Eu costumo dizer uma coisa, que o termômetro para saber se as atividades estavam dando certo ou não eram os becos e vielas, né? Eu continuo morando no Complexo da Penha, eu continuo morando na favela, então, assim, eu circulava pelas ruas, as crianças mostravam para os pais, aquele é o tio do livro, aquele moço, ele foi na minha escola, ele foi na minha aula de balé, na minha aula de teatro, na minha aula de futebol para falar sobre o livro. E já tinha passado uma semana, 2 semanas, e as crianças elas lembravam com uma riqueza de detalhe das histórias, né? Aí que eu falei, nossa, assim, tipo, tá dando muito certo, eu quero Isso é cachê. continuar assim. Isso é Sim, cachê. sim, Continua, continua, sim. continua. Sim, sim, e aí, nossa, assim, surgiu também o desejo de escrever sobre as minhas experiências
na literatura nas favelas. Foi aí que nasceu o Livreiro do Alemão, né? No qual eu conto todas essas histórias assim que eu estou relatando para vocês, né, em formato de livro, né? Esse foi o meu primeiro livro. E depois eu percebi que as crianças elas tinham apreço por histórias, né? Porém elas não se viam nos conteúdos literários. E foi aí que eu passei a escrever histórias infantis, né? Com o cenário da favela, com o cenário da periferia, né? E foi muito importante assim, falar sobre a favela, né? Mostrar outro lado da favela, né? Eu percebi também quando eu ia fazer palestras, né, em feiras fora do Rio, em feiras em outros estados, as pessoas elas tinham um gosto assim, tipo, tinham uma alegria muito grande em conhecer um pouco mais sobre a cultura da favela, né? Porém, o que chegava, né, para essas pessoas eram informações muito relacionadas à violência, muito relacionadas à pobreza, né? E as pessoas elas tinham o desejo de conhecer o outro lado da favela, né? E eu percebi que a literatura ela tem um papel muito importante para mostrar esse outro lado, né? Foi aí que eu fiz o meu primeiro livro, né, que é o Garoto da Camisa Vermelha, faz parte de uma coleção chamada Coleção Lá do Beco. Na verdade, o Garoto da Camisa Vermelha é a versão infantil do Livreiro do Alemão. Depois veio O Chefão Lá do Morro e outros títulos, né? Depois veio o Grande Circo Favela, né? O Morro dos Ventos, o de Passinho em Passinho, que eu não selecionei aqui. Inclusive, você tá com uma camisa, né, que traz muitas referências assim do Passinho, né? Do de Passinho em Passinho, né? Na verdade, é uma homenagem a... que legal! Que legal, que incrível! Vou mandar para você essa camisa. Por Foi, favor! foi bordada por um artista plástico que se encontra atualmente no piso superior. O nome dele é Jaime Ponciano. E ele bordava. Gente, super quero! É Quando eu olhei, sua! Tá fechado. Formou! É um Formou! fofinho! Que lindo! Super quero! Nossa! Assim, que recepção, Nani! Que recepção incrível! Nossa, assim, eu tô me sentindo... Parece que eu tô, sei lá, do seu lado aí, né? Parece que eu tô numa sala, tu tá em outra. Muito legal essa recepção, né? Nossa, que incrível, que caloroso. Né? E eu costumo dizer Isso é também... cachê! Eu costumo dizer o seguinte, assim... Quando eu tive essa ideia de compartilhar livro com as pessoas, né, eu pensava muito na questão do livro, ter o livro como amigo, né, que tem toda essa questão, o livro é seu melhor amigo, o livro é seu amigo, e beleza, eu sempre curti isso, né, mas o que a literatura me proporcionou, assim, de conhecer pessoas incríveis, né, de conhecer seres de luzes, assim, sabe, nossa, incrível, assim, os meus melhores amigos, eles são da literatura, né, eu ganhei esses amigos por conta da literatura, então isso não tem preço. Assim, não tem preço essa recepção assim que eu tô tendo nessa manhã. Assim, não tem preço, sabe? É incrível nossa, quero agradecer muito também a Paná Paná, né, por proporcionar essa conversa com o público, né? A gente Paná que Paná é um projeto agradece. Quando que eu incrível. imaginei que um dia eu ia estar aqui conversando com esse lindo que está no coração do Complexo do Alemão, que, sinceramente, eu nunca tive coragem de entrar, porque eu preciso ter quem me apresente, meu bem. É a mesma coisa. Eu não posso ir visitar uma aldeia indígena do nada. Agora, por causa da literatura, eu tenho quem me receba. Por sinal, você me lembra uma fala do querido Daniel Munduruku: o Brasil tem vocação para a felicidade. E eu reservei essa frase para te falar, porque você me lembra essa frase dele. E, por sinal, o Cristino Wapichana mandou te mandar um abraço, tá? O Cristino Wapichana. Daniel, Cristino são grandes amigos, né? Uma aspa agora para falar do Cristino e do Daniel. Nossa, são que seres incríveis, assim, são grandes amigos. Grandes amigos. Como já encontrei você... o Daniel. Já encontrei o Daniel em algumas oportunidades, né? Sabe? Não é? Uma entidade, né? Olha, Uma entidade. da mesma forma como você, eu acho que vocês são referência em inclusão social. Vocês todos.
eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Hoje é Otávio. Eu já mandei os recados, hein? Eu quero que você conta pra gente como é que foi o seu primeiro contato com o livro, porque essa história é maravilhosa. Sim, nossa. Eu já escrevi sobre esse primeiro contato, como eu disse, no Garoto da Camisa Vermelha, né? E, inclusive, essa coleção lá do Beco, quando eu pensei nessa coleção, eu recorri ao Daniel, né? Porque o Daniel, ele tem um trabalho muito incrível, assim, com a literatura dos povos originários, assim, sabe? Ele recolhe muitas histórias, ele tem uma experiência muito grande, assim, nessa questão de escrever sobre os povos, né? De escrever sobre as histórias das histórias que houve, né? O Daniel é incrível, assim como o Cristino, que é um grande amigo, é um grande escritor, né? Essas pessoas, elas têm que ser muito ouvidas, assim, muito mesmo. Eles têm muito que ensinar. Daniel, Cristino, né? As mulheres indígenas também, que são autoras que são incríveis, Eliana e tal. Então vamos lá. Assim, o primeiro contato que eu tive com a literatura foi um contato um tanto quanto inusitado, né? Eu tenho aqui o primeiro livro que eu li, se chama Dom Gaton, Que né? lindo, que ótimo. Foi um livro que eu encontrei no lixão, próximo à minha casa. Assim, quem me conhece, assim, agora quem vai passar a conhecer, eu sou um grande apaixonado por futebol, né? Um grande apaixonado, assim como eu acredito que 90% dos meninos brasileiros, assim, sonham em ser jogadores de futebol. Eu também sonhava em ser jogador de futebol. Então eu passava quase que todos os dias no campinho do futebol para assistir ou para tentar jogar, né? Em volta desse campinho tinha um grande lixão, né? Foi quando eu encontrei o livro, né, que estava em uma caixa com brinquedos seminovos. Eu peguei o livro e fiz um barulho de alegria ou de espanto, né? Logo em seguida vieram as outras crianças e começaram a brigar literalmente pelos brinquedos seminovos. Espertamente que eu fiz, eu peguei o livro, que já era o meu grande tesouro, coloquei debaixo do braço e fui para casa, né? E comecei a ler. E nesse dia, era um dia meio nublado, meio cinzento, começou a chover, né? E muito louco, que parece que naquele momento o mundo mágico colorido se abriu na minha vida, literalmente, né? Que depois da chuva vem o arco-íris, né? E eu tenho um fascínio muito grande por arco-íris. Da minha janela, eu falo sobre arco-íris, eu trago essa memória afetiva da minha infância, né? Justamente por conta desse primeiro contato com a literatura. Sim, sim, Tem sim, vários né? arco-íris aqui. Continua, continua, vai falando. Sim, né? E é isso, eu fiquei super encantado com, 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 com as ilustrações, né? No primeiro momento do livro. Eu sou tenho uma grande fascinação, né, por ilustrações, né? E a Vanina Starkoff, que é a ilustradora da Minha Janela, faz um trabalho belíssimo, né? Assim como a Bruna Lubambo, no De Passinho em Passinho, assim como a Roberta Nunes no Grande Seco Favela, assim como a Letícia Moreno no Morro dos Ventos, e meu grande parceiro de jornada, né, Angelo Abu, que faz as ilustrações do Garoto da Camisa Vermelha e o Chefão lá do Morro. Então, eu tive um grande encantamento pelas ilustrações, né, e pela história em si, né, pelo esse contexto. Fiquei apaixonado e passei a frequentar mais a biblioteca da minha escola, depois a biblioteca do meu bairro, né. Eu faço uma brincadeira que de tanto ler, eu quis ser escritor, né? E naquele momento foi um desafio muito grande, né? Imagina, um jovem depois, né? Ali de muitos anos, percorrendo bibliotecas e centros culturais, e livrarias, eventos literários, né? Com 15 anos, eu falei, eu quero ser escritor, né? Com 15 anos, assim, eu falei, nossa, eu quero ser escritor, eu quero escrever. Só que, nossa, imagina, cara, um jovem de 15 anos querendo escrever profissionalmente, né? Um jovem de 15 anos, nossa, sonhando assim, ser escritor, né? Imaginem a dificuldade assim de um jovem negro favelado,
assim, que já tinha um grande apreço pela literatura, eu tinha percorrido muitas bibliotecas, muitas livrarias, né? E foi nesse momento que eu comecei a estudar teatro, né? Teatro também foi uma grande paixão e continua sendo uma grande paixão, né? E eu fiquei muito feliz no teatro por conta de ter essa liberdade para criar, de ter essa liberdade para produzir, para me expressar, para contar histórias, né? Eu frequentei alguns espetáculos de contadores de histórias, fiz alguns workshops e achava incrível, incrível, né? Os contadores de histórias, né? Falei, nossa, quero contar histórias, né? Comecei a procurar referências, a estudar um pouquinho contação de histórias, né? E tudo isso pensando assim numa carreira de autor e de ator teatral, né? E nesse momento eu tive o primeiro contato com o público infantil. Eu trabalhava em uma companhia que, no qual nós íamos em escolas de educação infantil apresentar performances e espetáculos teatrais para crianças, né? E foi aí que eu tive esse contato com esse público e falei, nossa, que legal! E, bom, estou até hoje, né, trabalhando com esse público, pretendo trabalhar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né, desenvolvendo projetos, assim, literários, projetos educacionais, projetos de jogos educativos, né, projetos de cinema, de séries, de animação. Esse ano eu tive a grande alegria, né? Na verdade, estou estreando como roteirista. Era um sonho também muito antigo, Para muito teatro ou para antigo, cinema? né? Para animação, para audiovisual. Pra audiovisual, super envolvido em um projeto de audiovisual, né? No qual eu sou um dos roteiristas, né? E está sendo muito legal, assim, participar pela primeira vez, assim, de uma sala de roteiro. A primeira experiência que eu tive como estudante de roteiro foi em 2002. 2002, justamente isso, com o grande escritor José Louzeiro, que na época desenvolvia roteiros para televisão, para cinema, né? Imagina, o Otávio ali, super jovem, né? Ganhei uma bolsa de roteiro com José Louzeiro, que, nossa, era um ídolo, ídolo, assim, sabe? Escrevia livros infantos juvenis, eu já tinha lido A Gangue do Beijo e tal, né? Imagina, cara, Otávio ali, tipo, com, sei lá, 20 anos, né? Eu tinha 20 anos, isso. Tinha 20 anos, estava sentado junto com outras pessoas no escritório do José Louzeiro estudando roteiro, né? Então era, nossa, totalmente incrível, né? Saía da Penha, né? Ia para a usina, que era onde que o Louzeiro morava, né? Aí não sei se as pessoas conhecem aqui a geografia do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que eu pegava um ônibus, ia para a Praça Sans Penha, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu andava ali, a Rua Conde de Bonfim quase que toda, assim, andava mais ou menos 1h10, 1h15, né? E andava ali da Sans Penha até ali quase o alto da Boa Vista, o comecinho do Alto da Boa Vista ali, né? Quase na Floresta da Tijuca, justo para estudar roteiro, né? E na volta a mesma coisa, assim, sabe? Eu, para pegar um ônibus só, né? Eu andava tipo 1h10, 1h20, quase 1h30, assim, subia, assim, já chegando na Floresta da Tijuca para estudar roteiro. Então, esse ano eu estou estreando como roteirista depois de muito tempo, quase 20 anos, do meu primeiro contato com roteiro. E é isso, são sonhos, né? São sonhos que a literatura ela pode assim proporcionar, né? E acho que muitos sonhos ainda estão por vir, né? Porque de certa forma eu sou Otávio, muito tempo. Otávio, volta, vem cá. Eu tô adorando saber tudo isso, porque de tudo que eu li de você, essa parte eu não tinha. A gente bola a live na hora, não é nada daquilo que a gente bolou, tá? Vem cá, eu quero que você. Existe essa coisa que me encanta, que foi essa forma como você. Não adianta, cara. Saber da realidade de uma favela ou comunidade, hein? Fique à Agora eu quero vontade, só. fique à Favela vontade. ou, favela ou comunidade? Qual, para você, qual que é o termo mais adequado? Eu gosto de Não, fique favela. à vontade. O que você falar com carinho, com respeito e com cuidado, Eu fique à acho vontade. favela mais poético, tá? Me inspira mais. Mas, então,
a gente sabendo de todos esses problemas que existem, eu já trabalhei com arte e educação quando nem existia essa faculdade, na década de 80, com Dorothy Marques, com as crianças do Brás, e a gente fazia projetos, e, meu Deus, nós tínhamos que fazer, era festa na praça, era o Sesc que fazia, e nós tínhamos que fazer, na parte da manhã, durante uma semana, uma apresentação com trabalhos teatrais com as escolas, e nós trabalhávamos com 4 escolas públicas. Otávio, a gente chegava lá para fazer o ensaio, a gente avisava e ficava esperando no recreio. Era totalmente louco o negócio. Aí vinham as crianças, de repente vinham umas criancinhas pequenininhas e falavam: ô tia, a gente quer fazer chapéuzinho vermelho. Falei: ótimo, mas tem que ser do Brás. Vamos fazer chapéuzinho vermelho no Brás? Ah, pode ser. Aí nós falamos da dificuldade de atravessar a rua principal do Brás para ir na escola, falamos dos perigos, né? Da poluição, falamos daquele movimento louco, falamos da violência. E aí, quando chegava na semana seguinte, as crianças não vinham. Por quê? Porque haviam necessidades básicas que não eram atendidas nessas crianças. Necessidades prioritárias, como, por exemplo, a violência em casa, problemas domésticos, principalmente. E aí, a gente trabalhava assim, quer dizer, uma semana vinha, outra semana não vinha, e você não sabia se você ia ter o trabalho no dia da apresentação. E ainda assim a gente fez. Então, quando a gente está trabalhando com as comunidades carentes, a gente tem problemas de base, né? E eu quero saber como sobre essa realidade. Me conta alguma coisa, porque você ler é 10. Eu sei que você fez a biblioteca itinerante, daí você conseguiu patrocínio para fazer a biblioteca. Eu quero que você conte um pouco sobre isso, antes da gente falar mais, entrar no seu livro. Tudo isso é para entrar no livro, viu, gente? Isso aqui é livro de colecionador, tá? Vai, conta pra gente essa parte. Tem um monte de coisa que eu quero saber. Vai. Bom, você teve essa experiência em trabalhar em comunidades, em trabalhar em favelas, e sabe que é um quanto tanto delicado, né? Assim como eu estou vendo aqui, tem alguns professores da rede pública do Rio de Janeiro que estão nos assistindo agora, e essas pessoas, elas são guerreiras, assim. São totalmente guerreiras e trabalhar num contexto totalmente diferente de muitos outros lugares do Brasil e quiçá do mundo, né? Imagina, nós estamos aqui em uma das maiores cidades do Brasil, né? Uma cidade que tecnicamente, teoricamente, não vive uma guerra declarada, né? Porém, ali no entorno dessas comunidades, no entorno dessas escolas, né? No entorno dessas favelas, existem grupos armados, né? Tanto como milícia, como narcomilícia, como narcotraficante, né? Que estão inseridos nessas regiões, né? E travando guerras assim por território, e a população está ali no meio, né? As crianças estão ali no meio. Então, é complicado assim, você lidar com essas situações, né? E tem muitas pessoas que, nossa, elas não imaginam o quanto é complicado trabalhar nesse contexto, né? Tanto é complicado você levar educação, você levar cultura, né? Você levar educação empreendedora, educação esportiva, né, para esses lugares que, às vezes, o poder público não chega, né? As ações do poder público não chegam, né? Infelizmente, as ações do poder público chegam, os agentes que pisam nesses lugares, né, são os agentes da segurança pública, né? Não tem outros agentes, agente de saúde, né? Chega, infelizmente, minimamente, agentes ligados a uma educação, como eu disse, educação empreendedora, educação esportiva, né, educação financeira, né, e as pessoas só conseguem enxergar ali, infelizmente, as questões da violência, né? Há anos e anos, eles tentam, né, sanar, eles tentam cortar ali a violência do lugar com mais violência, né? Infelizmente acaba vitimizando, né, muitas pessoas, né? E infelizmente também é um ciclo assim muito vicioso. Assim, não tem ações efetivas, né? Ações de construções de escolas, né? Ações de construção de bibliotecas, de centros culturais, né?
de centros ligados ao esporte, ao empreendedorismo, de centros ligados à inovação. Não existe projetos ligados a isso. Não existe, infelizmente não existe. Né? Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, né, que moram nos lugares, que estudam e querem desenvolver os seus estudos universitários, né, seus estudos esportivos nesses lugares, elas acabam criando projetos. Projeto de dança, projeto de música, projeto de teatro, projeto de cinema, projeto de esportes, né? De certa forma, essas pessoas também são super guerreiras. São muito guerreiras desenvolverem esses projetos, assim, com poucos recursos, ou com poucos patrocínios, né? E no meu caso foi a literatura. A literatura, ela me pegou de uma forma, assim, que, nossa, foi muito arrebatadora, né? E eu quero seguir desenvolvendo esses projetos literários, né, voltados para a sociedade. Porque foi como eu iniciei a minha fala, é muito impossível ser feliz sozinho. Né? E é impossível também eu escrever sobre a periferia, escrever sobre a favela, sobre a comunidade, enfim. E essas pessoas elas não terem acesso aos meus trabalhos, acesso à minha literatura, ou acesso ao que eu li, né? Você estava falando, tudo isso é para chegar no da minha janela, né? Aqui para falar sobre da minha janela. Então, usando a sua fala, antes de eu chegar no da minha janela, eu percorri um caminho com muitos livros, um caminho com muitos estudos relacionados à literatura. Eu mencionei algum tempo atrás que eu, nossa, fazia muitos workshops de contação de histórias, workshops de edição de livros, workshops de escrita criativa, né, workshops de literatura infantil, de ilustração infantil, mesmo não sendo ilustrador. Né? Então imagina, assim, para você, de certa forma, formar um escritor, né, são muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa, muitos anos de contato. Né? Tem pessoas que acham que o trabalho do escritor é um trabalho fácil, pelo contrário, é um trabalho dificílimo. Né? Um trabalho dificílimo. Você chegar, né, a uma estética, né, você chegar a pensar em uma qualidade no qual você vá encantar o seu público é muito difícil, muito difícil. Então, eu sou muito grato, de certa forma, a ter esse contato com esse público. Eu costumo dizer que é um grande laboratório de ideias e experimentações, né, no qual eu penso de que forma que eu vou chegar nesse público, de que forma que eu vou escrever para esse público e para outros públicos. A Clarice Abujamra, que foi minha diretora, uma pessoa, outra grande alma, sabe? Ela foi minha diretora de dança, eu era péssima, tá? Para dançar. Mas ela escreve. E ela diz que, ela como bailarina, escrever é como dançar. Tem que botar a mão na barra todo dia. Eu quero, agora eu quero entrar com você dentro desse livro maravilhoso, que foi o ganhador do Jabuti, que de certa forma coroa todo esse trabalho seu, né? Ai, gente, pela primeira vez eu tô vendo esse troféu aqui ao vivo. Oh, meu Deus do céu! Que lindo! Mua! Mua! Então, vamos folhear juntos. Você tem um relacionamento... Perdão. Você tem um relacionamento com as suas ilustradoras? Tenho, super tenho. E super forte. A Vanina foi uma grande parceira, assim. Eu fiz essa menina trabalhar muito. Assim, eu fiz ela trabalhar muito, de verdade. Ela é da Argentina. Eu li que ela teve que observar. Aqui existem murais que existem de verdade. Sim, todos, tem o da Malala, que está... Praticamente todos. Gente, olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Quer dizer, a ilustração, de acordo com um dos livros que eu leio, que eu gosto muito, que diz que a ilustração ela não pode nem ser, tá representando exatamente o que é dito, e nem representar algo completamente diferente do que é dito. A melhor ilustração é aquela que ajuda a expandir o que está sendo dito. E nesse contexto, a pesquisa dela
foi um casamento com você que deu super certo, né? São felizes Esse para livro, sempre. sim, esse livro ele é o que é muito por conta do trabalho incrível da Vanina. Né? A Vanina, ela se dedicou muito, muito a esse projeto, né? E realmente, assim, foi um projeto que eu iniciei mesmo antes de ter uma casa editorial, né? E nós desenvolvemos juntos o projeto. Eu convidei a Vanina, ela começou a trabalhar. Não tinha contato com a editora, não tinha contrato com a editora, não tinha nada. Né? Eu falei, Vanina, você acredita muito no projeto, assim como eu, né? E vamos lá, né? Então nós percorremos muitas comunidades, muitas favelas aqui no Rio de Janeiro, muitas, muitas, muitas mesmo. Assim, e nós tivemos também questões assim que muitas pessoas vivem assim. Nosso Jefferson Barbosa que entrou agora, ele é um grande conhecedor das favelas aqui no Rio de Janeiro. E ele conhece muito bem ali Manguinhos, Jacaré, né? E nós iniciamos uma visita ali em Manguinhos, na Biblioteca Parque de Manguinhos, e começou um confronto, né? Começou um tiroteio. E nós ficamos presos dentro da biblioteca. Eu e a Vanina, junto com outras crianças, com outros moradores, né? E a Vanina, ela viveu alguma dessas situações, né? Que muitas pessoas vivem nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Imagina, nós ficamos abrigados dentro da biblioteca, né? Protegidos ali do tiro, protegidos dos confrontos, né? É, agora imagina só, né? Você fazer a aproximação da criança ou de qualquer ser numa circunstância dessa. Tem aqui uma referência que eu estou procurando de quando a paisagem da sua janela fica nesse clima e você é obrigado a ficar sitiado dentro da sua casa. Ah, um instante, esse aqui é um mural da Malala, né? Que ela representou, a Vanina representou aqui, né? Esse é um famoso mural que tem. Sim. Tavares Bastos. Oi? Isso, Mulher Tavares certo. Bastos. E ela colocou aqui, tem um outro mural que o Pedro me ajudou a descobrir aonde estava, gente. Quando você lê esse livro, é onde está o óleo. Você vai atrás dos murais, tá? Também, para ver o que ela representou. Tem diversos trabalhos para fazer aqui. Eu quero te dizer que eu já morei no Rio de Janeiro e eu também já fui a garota da Laje, tá? Nos meus bons tempos. Em Santa Teresa. Adoro Santa Eu não ia Teresa. deixar de te falar isso. Cadê aquele outro mural que está... E eu coloquei... Não vou achar. Que ótimo. Aqui. Esse mural aqui também é Toda Mulher é Bonita, né? Da Luna Buschinelli, né? Esse é o nome? Que ela também representou. E... Fala, vai falando. Aqui tem Leira 10. Eu quero que você me fale um pouco sobre essa sua ocupação, né? Que você acabou fazendo, esse trabalho de formiguinha que virou ocupação. O Ler é 10, a Barracoteca. Eu amo isso, Barracoteca. Que é isso, gente? E a Favela Como eu, Lúdica, fala um pouco. Enquanto eu como eu vou disse mostrando esse livro. anteriormente, né? Eu disse em usar essa criatividade para atrair as pessoas para o objeto livro, Hum. né? Então, assim, eu pensei, quando eu desenvolvi o projeto da biblioteca na favela, né? Eu pensei, tem que ser, na verdade, algo que atrai as pessoas, atrai as crianças, né? Que seja lúdico, né? Que seja que as pessoas elas se sintam confortáveis nesses espaços. Falei, não, vai ser uma barracoteca. E super Adoro. deu certo, né? As pessoas elas chegavam assim, super Que interessadas delícia! com sim, sim. A Favela Lúdica já é um projeto mais a longo prazo, né? É um projeto aí para mais 10 anos, para mais 15 anos. É um projeto um tanto complexo, né? Que depende de muitos estudos, depende de recursos, né? Ter muitos recursos assim para desenvolver esse projeto, né? Que traz uma questão ligada à tecnologia, ligada à arquitetura, ligada a Smart City, né, que é um conceito de cidades inteligentes, né. Então é um projeto assim, complexo, assim, não é fácil, não, é um projeto complexo, né,
que eu já venho desenvolvendo estudos desse projeto já há alguns anos atrás. Já estou 5 anos já estudando sobre essas questões, sobre essas situações, né? É um projeto que eu acredito que eu não vou implementar agora, né? Eu estou numa fase muito de pesquisa de casos, né? De percorrer lugares, assim. Para você ter uma ideia, eu estive na Colômbia em 2011, né? Já há 10 anos que eu estive na Colômbia para acompanhar como observador ali a experiência que o Rio de Janeiro teve com projetos colombianos, de comunidades colombianas, né? Por exemplo, o teleférico que eu mostrei para vocês, ele tem uma referência da Colômbia de Medellín. As bibliotecas Parque do Rio de Janeiro têm essa referência, né? Então, já há 10 anos atrás eu pensava nessa questão da favela lúdica, né? E continuo desenvolvendo esses projetos, pensando. É um projeto complexo, assim, muito complexo. E a Biblioteca Móvel também é um projeto que eu sonho já há muito tempo, né? Em ter um veículo que circule as comunidades, os lugares, as favelas, levando livros, né? Aí em São Paulo tem uma livraria itinerante, né? Que é a Faz de Conta do Zeco, né? Da editora. O Zeco, ele é da editora. Caramba, esqueci o nome da editora agora, né? Mas é uma editora muito legal, né? Uma editora totalmente incrível, né? Que ele tem uma livraria itinerante, né? Que circula aí os eventos, né? Ozé, o nome da editora, Ozé. Tem Use. alguns títulos, se não me engano, aí na Panapaná, assim, A Avó Amarelada, né? É uma história muito incrível. O Zico, ele circula alguns lugares com a Faz de Conta, né? Então é isso, assim, são projetos muito, alguns deles complexos e projetos a longo prazo, né? E projetos que eles têm que estarem atualizados, né? Tem que atualizar essa tecnologia, assim, da informação, a tecnologia da democratização, e pensar muito nessa questão da curadoria, né? Da curadoria literária. Eu estou muito feliz assim com os meus projetos literários, com o da minha janela, enfim, que foi o grande vencedor ano passado do prêmio Obrigada. Aqui Jabuti. está dizendo, editora Ozé, olha, legal. Tá. Hum, Jabuti, coisa linda. Eu vou printar. Vou printar isso aqui. Vai ser a capa da gente. Vem cá, volta, volta. Nossa, nós estamos com o tempo já, daqui a pouco vence, mas eu tenho umas coisas que eu preciso te falar, sabe? O problema da leitura é geral, ainda mais com essa maquininha do capeta aqui, através da qual a gente está falando. Eu trabalhei muito com feira de livros, sabe, Otávio? E aí eu vi amo de os paixão. garotos. Nossa, adoro feira de livros, nossa. Aí eu me lembro que chegava uma meninada já crescida, e assim, a gente tem que indicar o livro certo. Se não indicar o livro certo, se indicar o livro errado pro garoto, pra garota, vai 2 anos para pegar no outro livro. Então eu tomava muito cuidado para descobrir qual era o livro da criança. Aí eu falava, você tem que abrir, você tem que ver como é que tá a tua leitura, você tem que. Não é só a capa, papapá, aquelas coisas, né? Aí, tá, de repente chegava o garoto e para ler, começava não conseguia ler a letra cursiva. Aconteceu diversas vezes, mas garotos crescidos, com 10, 11 anos, eu falei, gente, pelo amor de Deus, volta para a letra bastão já. E o que eu fazia? Quadrinho. Agora, eu quero falar, eu indicava quadrinho para ler. Olha, você tem que desenvolver a tua leitura com prazer. E eu indicava. E tinha professores que achavam que eu falava uma heresia, mas eu sou fã. Eu sou fã de quadrinhos, eu sou fã de quadrinhos. Fiz essa prateleira em sua homenagem. A Orquídea Negra, a Piada Mortal, a Mônica, o Barão Macaco, alguns brasileiros. Eu sou muito fã. Me fala um pouco do teu parecer sobre literatura em quadrinho, a tua formação com quadrinho. Fala para mim, porque tem muito quadrinho aqui na tua literatura. Amo demais, assim. Uma das primeiras experiências que eu tive foi em um estúdio de quadrinhos, né, do meu grande amigo André Brau, da Alessandra Nogueira, né? Eles tinham um estúdio aqui no Rio de Janeiro, né? Eles continuam com oficina de desenho André Brau e a Alessandra Nogueira, né? E eu lembro que eu
fui no Rio Listas e falei, nossa, eu quero estudar quadrinhos. E eu vi um anúncio dele no Rio Listas. Olha quanto tempo tem isso. Isso foi em 2003. 2002, 2003. E eu fui, só que eu não tinha condições de pagar mensalidade, né? Ele falou, fica aqui com a gente, aqui estudando aqui com a gente, né? E fiquei mais ou menos uns 3 anos, né? Eles abriam o estúdio deles, assim, para ficar estudando, para ter contato com ilustradores. Acho que essa minha paixão por ilustradores, ela vem dessa época, né? Com O André é um certeza. grande ilustrador, a Alessandra também é uma grande ilustradora. Eles tinham um estúdio mesmo, assim, com outros ilustradores, né? Que eles desenvolviam muitos projetos, né? E eu acompanhava tudo aquilo, né? Eles desenvolviam projetos comerciais, projetos para publicidade, né? Projetos autorais, né? E o André, ele é um grande apaixonado por quadrinhos e ele tinha muitos estudos relacionados a quadrinhos, né? O André é pedagogo, então ele tinha estudos relacionados a quadrinhos e educação, né? E ele me deu uma bolsa de roteiro de história em quadrinhos, né? E eu fiquei ali estudando, pesquisando, né? Eu tenho alguns projetos de quadrinhos ambientados na favela, porém eu tenho que encontrar aí editoras, parceiras, assim, para publicarem esses projetos, eu tenho que atualizar, né? E, enfim, como eu disse, eu tenho assim muitos projetos, mas a minha paixão por quadrinhos é muito grande, muito grande. Eu tive a grande oportunidade, assim, de em 2013, eu fui para a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e depois nossa, assim, por conta própria, eu fui à Bélgica só para ir no Museu do Tintim. Só para ir no Museu de Tintim. E foi uma experiência incrível, assim. Nossa, foi uma experiência incrível, né? E acho que no ano seguinte, não, 2015, eu fui à França, né? Para ver E o tive uma grande Louvre. oportunidade também. Eu fui ao Parque do Asterix. Nossa, fui ao Parque do Asterix, foi incrível. Assim, foi totalmente incrível. Para você ver o nível assim da minha paixão por quadrinhos, assim. Em um ano eu fui no Museu do Tintim, outro ano eu fui no Parque do Asterix. Nossa, assim, totalmente incrível, essas experiências incríveis, né? E acho que há mais ou menos 3 anos atrás eu fui numa grande exposição no MIS, aí em São Paulo, uma exposição de quadrinhos, assim, maravilhosa. Assim, maravilhosa. Delícia, delícia. Qual é o quadrinho que você gosta mais? Conta um só, a gente gosta de vários. Conta um. Ah, não, assim, eu vou falar sobre a minha paixão, assim, que é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é a minha paixão, acho que é a paixão de quase todos os brasileiros, assim. Vou contar uma curiosidade, assim, tenho um filho de 13 anos. E quando ele tinha 1 ano, assim, fomos a São Paulo, né, para ir no Parque da Mônica. Assim, foi incrível, assim. Eu tava até brincando com ele, assim, com meus amigos, assim, essa semana, né, e lembrando, pô, quando meu filho tinha 1 ano, a gente foi no Parque da Mônica. Aí ele virou para mim e falou, poxa, pai, mas você se divertiu mais do que eu. Adorei. Ele vê os vídeos, as fotos e tal. Nós temos, assim, vídeos, assim, ele com 1 ano. Ele virou assim e falou pro meu amigo, poxa, pai, mas você se divertiu mais do que eu. Não vale. Que delícia. É o Herê que te acompanha. Nossa, gente, eu ficaria falando com você um século aqui. A gente está chegando perto do fim e eu estou tentando trazer as lives para um horário mais reduzido, porque eu sempre corro o risco do Instagram derrubar na hora de eu gravar se eu passo muito da 1 hora. Eu quero lembrar todo mundo que nós estamos lendo, nós estamos fazendo a leitura. Eu quero que você mostre o seu jabuti para eu printar, você segurando o jabuti junto. Cadê o prêmio? Cadê? Mostra isso. Dá um close nesse jabuti aí. Olha aqui. Eu vou printar você e a capa do teu livro, você segurando o jabutizinho. Coisa mais linda. Nossa. Eu quero mostrar para vocês de novo por dentro esse trabalho maravilhoso. E todos os livros do Otávio, a gente vai postar, viu, Otávio? A gente vai aí a gente vai postar os outros também, sabe? Você pode até mandar. Eu anotei aqui
essa coisa maravilhosa. Panapaná está vendendo, viu? A gente pode entrar em contato. Ajudem os comerciantes românticos, os últimos Maravilhoso, românticos. maravilhoso. Eu estive na Panapaná há mais ou menos, se não me engano, um ano atrás, né? E eu vou a São Paulo, eu acredito que esse mês ainda estarei aí na Panapaná, gente. Você Nossa. vai, você vai me ligar, né? Você vai me passar um grambel, a gente vai conversar. Você vai me dar uma ligadinha, bonitinha. Eu esqueci porque eu ia começar a nossa voz com o telefone. Você vai me ligar. Eu já te convidei. Eu quero ir com você na Bienal, que está imperdível. Nunca foi tão política, nunca foi Gente, tão eu engajada. estive na Bienal há 2 semanas atrás. Maravilhoso. Voltarei. Eu vou toda na Bienal. quarta-feira. Eu vou toda quarta-feira. E olha, o olhar nunca é o mesmo. Aliás, já tem um portal de frente que é aquele sino. A gente passa pelo portal, que é um sino. Quando você entra e você vê aquilo, você já sabe que está entrando no mundo colonialista e tudo que isso implica. É a Bienal dos Esquecidos. São as crianças surdas cantando uma música com os gestos que não conseguem escutar. As cartas do professor para o seu filho da prisão, enquanto ele estava preso durante a ditadura. São os nossos artistas indígenas espalhados, nunca teve tanto, tão lindo. Eu até me arrepio de lembrar. Muito cinema, muito curta, rodando sem parar. Muita instalação e a gente consegue entender. A segunda vez que eu fui foi que caiu a ficha do sino. Aquele sino era de um campanário que tocou quando o Tiradentes foi executado. Foi o único sino que tocou. Foi contravenção. Eles tocarem o sino durante a execução, porque estava proibido. Posteriormente, depois de muitos anos, esse sino foi para Brasília. E então, quando eu fui pela segunda vez, aí que caiu a ficha de um outro entendimento. Não que o meu estivesse errado, mas era a releitura do mesmo objeto, a ressignificação do mesmo objeto durante o correr da vida. Que é exatamente isso que você faz no seu livro da janela, a tua visão que você tem na tua janela, e essa educação do olhar e da atualização do olhar nunca é o mesmo, né? Afinal, a verdadeira viagem consiste não em ver novas paisagens, mas em ver as mesmas paisagens com novos olhos. Eu queria que você desse a sua... Antes de chegar aqui na pergunta que eu fiz no início, ele muda tudo, ele quem? Eu queria que você desse um recado para a galera, antes de eu trazer o último, antes de eu encerrar nosso encontro, que somos amigos para sempre, tá? Você não se livra mais de mim. Vai. Como eu disse, eu passaria aqui vários minutos agradecendo. Assim, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito por esse carinho, né? E esse momento, assim, ele já está eternizado, assim, nas nossas vidas, assim, nas minhas vidas, né? E eu aproveito esses momentos também para aprender. Eu tive uma manhã aqui de aprendizado muito grande, né? Assim como eu abro a minha janela e realmente, assim, eu vejo que a cada minuto, né, a cada hora, ela é diferente, né? Ela está estática, está paralisada, mas ela é um portal de transformação, ela é um portal de mudanças, né, contínuo, né? Eu acredito muito também nessa transformação assim de vidas a partir de encontro com pessoas, né? Quando eu abro minha janela, eu me conecto com pessoas, eu me conecto com o mundo. E quando eu me conecto com o mundo e com pessoas, eu me conecto com a mudança, eu me conecto com a transformação. Porque a transformação do mundo, a transformação do nosso lugar, da nossa área, ela virá por meio das pessoas, né? E essa transformação, ela vem também muito das artes, da cultura, da educação. Então eu sou grato ao livro, poder ter me proporcionado, né, ter esse encontro com você, esse encontro com a Panapaná, que é incrível, né? E infelizmente nós temos pouco tempo, mas eu quero dizer às pessoas que eu estou à disposição
de todos e todas e todes por meio das redes sociais, ali no meu Instagram, @Otávio Júnior Autor, né? Se vocês têm perguntas, curiosidades, estou à disposição ali no Instagram, @Otávio Júnior Autor. Então, assim, eu quero agradecer por essa manhã incrível, por essa manhã mágica, né? Muita gratidão. Otávio, como é que a gente pode colaborar com o projeto teu? Bom, vocês podem, como eu disse, entrar em contato ali nas redes sociais, né, no @Otávio Júnior Autor, que, bom, assim, eu posso falar mais sobre contribuições, sobre os projetos futuros. Tá. Gente, eu vou terminar do jeito que eu comecei. Eu te convido agora a correr de volta na sua janela e ver a paisagem que você vê depois de toda essa conversa com o Otávio. Vai ser a mesma paisagem que você vai ver? Nenhuma paisagem do mundo tem a mesma, nenhuma janela tem a mesma paisagem, até porque o olhar não é o mesmo. O nosso olhar de antes da conversa com o Otávio era um e agora é outro. Pessoas como o Otávio educam o nosso olhar, que precisa ser reeducado diariamente. Eu vou repetir que a verdadeira viagem consiste não em ver novas paisagens, mas em ver velhas paisagens com novos olhos. Otávio Júnior narra cada coisa, pessoa e animal que vê da sua janela no Complexo do Alemão. E é esse o convite que fica para todos. Olhar para as vidas que nos cercam e passam despercebidas, porque nós estamos enfurnados dentro dos nossos próprios pensamentos. Nós estamos dentro das nossas janelas fechadas, cada um de nós como uma cave. Ele muda tudo? A Débora Kikuchi arriscou o olhar. O olhar muda tudo. Mas eu queria colocar o conhecimento. O conhecimento que nós estamos tendo hoje com essa conversa com o Otávio muda tudo. Por isso, o livro. Eu agradeço demais você. Eu agradeço. Saber para que lado fica a Meca, para saber para quem que eu agradeço por estar aqui com você hoje, tendo esse privilégio e finalmente estar sendo apresentada ao mundo que eu queria a vida inteira. Demorei 64 anos para chegar aqui. Eu espero que o meu trabalho ajude outras pessoas a não esperarem tanto tempo como eu para conhecer pessoas como você e visitarem o Complexo do Alemão. Obrigado. Obrigada, pessoal. Eu estou arrepiada e é com muita saudade que eu vou encerrar esta live. Otávio, eu te amo para sempre, você não se livra de mim. E quando você vier, você tem que me ligar e nós vamos para onde você quiser. Se não quiser na Bienal, não tem importância. Nós vamos tomar um café. Nós vamos para um funk, tá bom? Tchau, gente. Gratidão. Agradecemos a todos aqui. Gratidão. Gratidão.